que a graça do Senhor continue sendo derramada sobre nós. Nesse dia maravilhoso, depois de uma noite com uma chuvinha fininha para refrescar nossa noite, Deus tem nos abençoado muito nesses dias. Vamos dar continuidade? Hoje, pela manhã, nós vamos tratar os capítulos 5 e 6, depois que já ouvimos a introdução no capítulo 1, depois continuidade no 2 e 3 e ontem à noite no 4. Hoje vamos para mais 2 capítulos agora de manhã e mais um capítulo à noite. Irmãos, abramos nossas Bíblias no livro de Esther e nós vamos ler a partir de onde o pastor André parou ontem. Então nós vamos ler do capítulo 4, que o pastor leu ontem, a partir do verso 15 até o capítulo 5, no verso 3. Capítulo 4, verso 15, até o 5, verso 3. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Ao 3º dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele, estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra, pelo registro dessa história, dessa parte da história do teu povo, modo como o Senhor, por tua graça, amor e providência, agiu para preservar o teu povo, preservando assim, garantindo assim o cumprimento da tua promessa, a maior de todas as promessas que nós recebemos, de nos enviar um Salvador, de nos enviar Jesus Cristo, o ungido de Deus. Obrigado porque hoje nós temos acesso a essa palavra e podemos aprender com a história do teu povo, com a história da redenção. E nós suplicamos, Deus, que mais uma vez o Senhor fale aos nossos corações, que o teu Espírito Santo nos guie no aprendizado da tua verdade, clareando o nosso entendimento, dando-nos sabedoria para a aplicação dessas verdades e dando-nos também disposição de mente e de coração para desejarmos e obedecermos a tua palavra, Pai. Rogamos isso em nome de Jesus, para o louvor do teu santo nome. Amém. Amém. Irmãos, eu não sei quantos aqui já leram ou gostam de ler essas biografias de missionários do passado e se conhecem um livro chamado O Totem da Paz. O Totem da Paz, escrito pelo missionário Don Richardson, conta a história da experiência dele mesmo e de sua esposa quando enviados como missionários para tribos da região de Papua Nova Guiné. E aquela região era comum ter ainda tribos canibais naquele período que eles foram. E eles foram exatamente para uma tribo que tinha como lema da tribo o seguinte: nós engordamos com amizade para depois abater, engordar com amizade para depois matar. Era comum eles fazerem tratos com outras tribos e trazer membros ou um membro da família de outra tribo para viver com eles e ali tratar com honra, tratar com a melhor comida, para que quando a pessoa estivesse bem gordinha, eles matavam e comiam a pessoa. E o missionário foi exatamente para esse contexto. Então a gente vê aqui um contexto em que comida boa, banquete e honra
são oferecidos com um objetivo. A história que nós vamos ver, a parte da história que nós vamos ver hoje, tem algo parecido. Esté oferece ao rei e a Amã que estava tramando contra a sua vida, Esté oferece ao rei e a Amã, num símbolo de certa tolerância e amizade, especialmente com Amã, para que ela pudesse alcançar o favor do rei e colocar a sua petição e ao mesmo tempo enlaçar Amã para que ele não cumprisse aquele intento tão maldoso, tão maligno que ele tinha contra o povo de Deus. É claro que as duas situações são diferentes, né? Esté estava usando aqui de sabedoria, de prudência para poder lidar com essa situação. Prudência. A palavra prudência é extremamente importante na nossa reflexão de hoje. E ela é extremamente importante para os nossos dias. Porque parece que essa geração, a nossa geração, o povo do nosso tempo, perdeu a ideia do que significa prudência. Nós somos, naturalmente, pessoas impulsivas e imprudentes. Queremos resolver as coisas de imediato, fazer as coisas do modo mais rápido possível, ter respostas rápidas, porque a nossa sociedade, o nosso mundo agora é um mundo muito rápido e por isso nós queremos resolver as coisas imediatamente. Nós perdemos a paciência, por exemplo, quando nós temos algo para resolver e mandamos uma mensagem de WhatsApp para alguém e aquela pessoa visualiza e 2 horas depois ela ainda não respondeu. E a gente fica impaciente para ter a resposta. E depois liga e diz, você não viu minha mensagem? Sim, eu vi, estou correndo atrás de uma resposta para você. Nós somos imediatistas e às vezes nós tomamos decisões imprudentes porque nós precisamos de respostas rápidas. O que aconteceu aqui foi Esté agindo com grande prudência e sabedoria para que ela pudesse tanto respeitar a lei dos medo-persas, que eram extremamente rigorosos no cumprimento de leis. Quando uma lei, um decreto era baixado, ninguém mudava. Nem mesmo o rei tinha poder para mudar, ou era da tradição, da cultura deles, de não permitir que uma lei fosse mudada, mesmo pelo rei. E a morte dos judeus já estava decretada. Se vocês se lembram, Assuero era o soberano sobre 137 províncias. O decreto de Assuero cobria todas as províncias embaixo do seu domínio. Logo, o decreto que ordenava matar todos os judeus iria cobrir todas as áreas onde havia a presença de algum judeu. As províncias da Judéia e da Galileia faziam parte das 137 províncias que estavam debaixo do domínio de Assuero. Logo, não eram somente os judeus da Pérsia, da cidadela de Suzã, que seriam afetados pelo decreto, mas todos os judeus que moravam nos domínios do Império Persa, em todas aquelas 137 províncias do Império, seriam afetados pelo Império. Vocês se lembram que o rei ordenou que os correios saíssem de província em província, anunciando de cidade em cidade que o decreto deveria ser cumprido e que em 1 ano todo o povo judeu seria exterminado. Vimos também como Mordecai, depois de refletir, depois de pensar sobre o modo como ele vinha agindo até aquele momento, pedindo que Esté se omitisse, se escondesse, não assumisse a sua identidade como judia, agora ele diz, vai lá, assume que você é judia e intercede pelo povo, intercede por nós. Foi para isso, quem sabe foi para este momento que Deus te colocou lá. E Esté age com sabedoria divina, com prudência divina. Geralmente, o que a gente faz quando a gente precisa resolver um problema sério? Normalmente, se a gente tem pessoas de influência, a gente vai direto na pessoa de influência primeiro. E aí depois que a gente trata o problema, aí a gente lembra, vou orar a respeito disso, para ver se Deus
toca e quebranta o coração daquela pessoa com a qual eu conversei para ver se as coisas se resolvem. O que Esther fez? A primeira coisa que Esther fez foi convocar o povo a um jejum e oração em favor daquela intercessão que ela ia fazer pelo seu povo. Nós vimos isso ontem à noite, como ela convoca todos os judeus e pede para Mordecai convocar todos os judeus da cidadela de Suzã a que se consagrassem a Deus durante 3 dias e 3 noites, preparando-se para que ela pudesse, então, apresentar-se na presença do rei e fazer aquela petição para que o seu povo fosse poupado. Bem, nós estamos procurando sempre trazer o contexto de Esther para os nossos dias, olhando especialmente o que pode ser aplicado para a nossa época. Já temos visto que o tempo presente, o mundo em que nós vivemos, é correlativo, comparado à casa da Pérsia. Nós estamos hoje neste mundo. Essa é a nossa casa da Pérsia. Esse mundo onde há tentações, perigos para os nossos corações, onde há hostilidade e talvez até perseguição a nós, especialmente nós temos muita liberdade aqui, mas outros irmãos, outros crentes que estão em outros contextos sofrem perseguição por causa da sua fé, e nesse contexto nós precisamos de sabedoria, prudência e confiança em Deus para que Ele nos guie. Bem, nós temos, graças à bondade do Senhor, nós temos um depósito de graça infinito em Cristo, para que nós possamos viver a nossa vida diária neste mundo mau, nesta nossa casa da Pérsia. E a gente vai aprender algumas coisas aqui com o modo como Deus agiu naquela situação e com o modo como Mordecai, ou como alguns me perguntaram, mas não era Mardoqueu? Sim, Mordecai ou Mardoqueu respondeu juntamente com a sua prima Esther a esse desafio tão grandioso que eu tenho certeza nenhum de nós aqui passou por algo semelhante ao que Esther e o seu povo passou no Império Persa. Nenhuma família aqui foi ameaçada de extinção. Nenhuma família aqui foi ameaçada de ter toda a sua história, toda a sua cultura e todo o seu povo dizimado. Nenhuma. Com certeza não. Esther e o seu povo e o seu primo Mardoqueu ou Mordecai estavam numa situação complicadíssima. Mas a primeira coisa que nós vimos aqui, na leitura desse trecho, é como Deus responde graciosamente àqueles que agem com fé e obediência, visto que Ele mesmo prometeu abençoar os que respondem a Ele com fé e obediência. É claro que a gente vê no contexto, como ontem mesmo foi comentado, e eu me lembro que, me parece que o Lindoval fez esse comentário, de que o contexto moral era terrível, era tanta mentira, tantas tramas, dissimulações, e ainda assim Deus agiu poderosa e graciosamente por trás daquela história. Mas a gente vê agora Esther e o seu povo respondendo com fé e confiança e obediência ao Senhor. E eles foram para a presença do Senhor. E a primeira coisa que a gente vê é a graça de Deus agindo em favor do seu povo, quando o seu povo responde com obediência e fé. Na casa da Pérsia, eles precisaram contar, os judeus precisaram contar com essa graça bendita do Senhor. Não há nada que eles podiam fazer, não há nada que eles podiam usar como recurso para remediar aquela situação, para tratar, solucionar aquela situação. Como nós já temos visto aqui, os medos e persas, eles eram extremamente rigorosos no cumprimento das leis estabelecidas dentro do império. A palavra de um rei persa tinha um peso, e na cultura persa era desonroso um rei ter que voltar atrás. Um rei ter que reconsiderar uma decisão, ter que reconsiderar um decreto, voltar atrás. Por isso, não haveria possibilidade de ele voltar atrás a respeito
do massacre, do genocídio do povo judeu. Somente a graça de Deus poderia intervir. Mas aqui a gente vê como Deus age graciosamente. Nos versos 1 e 2 do capítulo 5, após a resposta do povo no final do capítulo 4, a gente vê Esté tomando uma posição corajosa, mas ao mesmo tempo corajosa, prudente, e Deus derramando abundantemente a sua graça na vida dela. Coragem e prudência, mas graça. Bem, se não depende dela, se não depende de nós, por que coragem e prudência da parte de Esté foram tão importantes aqui, se nós dependemos completa e exclusivamente na graça de Deus? Aqui nós aprendemos que a graça de Deus não exclui nossas responsabilidades. A graça de Deus, inclusive, provê para nós um modo eficiente de respondermos com fidelidade. Nós não somos irresponsáveis de pensar ou de agir de tal modo, dizendo, já que tudo depende de Deus, já que é a graça do Senhor, vamos sentar e descansar, não precisamos fazer nada, nem precisamos refletir sobre nossas reações ou sobre nosso modo de reagir diante dessa situação. Só vamos esperar, Deus vai agir em nosso favor. Não, não foi isso que eles fizeram. Eles começaram orando, começaram jejuando, mostrando confiança, respondendo com confiança a Deus. Logo depois, Esté age com sabedoria e prudência, quando ela decide entrar na presença do rei. Vamos ler juntos o versículo 1 e 2? O que diz o versículo 1 e 2? Ao terceiro dia, Esté se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esté parada no pátio, alcançou ela favor perante ele, estendeu o rei para Esté o cetro de ouro que tinha na mão. Esté se chegou e tocou a ponta do cetro. Talvez você esteja curioso a respeito deste protocolo de aproximação do rei aqui. Nós já lemos no capítulo 4 que, de acordo com a lei dos persas, ninguém podia se aproximar do salão real, ninguém podia se aproximar do rei sem ser oficialmente convocado. E nós vimos também que já havia 30 dias que a sua esposa não havia sido convocada. E como foi visto ontem à noite, possivelmente ele estava convocando outras mulheres da sua segunda casa, do seu harém. E Esté estava sendo colocada de lado já há 30 dias. Há 30 dias ela não se avistava com seu marido. Há 30 dias ela não se encontrava com o seu marido. E ela não foi convocada. Não houve nenhuma convocação oficial para ela se encontrar com seu marido na casa real. E ela precisava, se ela fizesse isso, ela iria correr risco, ela iria colocar a sua vida em risco. Há diversas situações de perigo envolvidas aqui. Diversas. A primeira é que, se ela se apresentasse sem ser convocada pelo rei, ela poderia ser, inclusive, sentenciada à morte. Os persas tinham, de acordo com a literatura não religiosa, a literatura secular, informando a respeito das culturas da época, o rei persa tinha atrás dele geralmente dois soldados, com aquelas lâminas, com machados, com cabos longos, já de prontidão para fazer execuções ordenadas pelo rei. Então, se ele decidisse que ela fosse executada imediatamente na frente dele, eles fariam isso, os soldados fariam isso. Isso poderia ter acontecido com a rainha Vasti, quando ele, por causa do seu coração, da ira que tomou conta do seu coração, certamente desejou executá-la por não ter comparecido perante
perante a sua convocação. E ele então pede a sabedoria dos príncipes para que eles digam para ele não ficar mal diante dos seus visitantes, diante dos seus convidados. E então ele pede a sabedoria dos príncipes. Então era comum que alguém fosse executado por um rei, por um soberano naquela época, se a pessoa quebrasse uma lei, especialmente dos medos persas. E a lei dos medos persas dizia que ninguém podia aproximar-se do rei, do salão real, se não fosse oficialmente convocado. Então esse era o primeiro grande perigo. Esther poderia morrer antes mesmo da execução do seu próprio povo, antes sequer de falar com o rei o que ela desejava, antes de pedir sequer, fazer o seu pedido ao rei. Havia outro perigo. Ela podia agir com imprudência e chegar para o rei na primeira vez dizer: rei, eu queria que o senhor mudasse, eu queria que você mudasse a lei, mudasse o decreto e poupasse a vida do meu povo. Ela está dizendo para um rei que tinha por tradição do seu povo ser muito fiel na aplicação da lei, muito fiel na manutenção dos decretos. Ela estaria dizendo: quebra a lei. E isso seria uma grande desonra para o próprio rei. Mais uma vez, ela e o seu povo estariam correndo perigo. Mas Esther age com sabedoria e prudência. E a graça de Deus, certamente, a graça de Deus foi quem concedeu a ela sabedoria e prudência para que ela pudesse agir. Nós temos no livro de Tiago aquele texto muito conhecido a respeito de sabedoria. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que livremente a dá e nada cobra em troca. Esther fez isso. Esther pôs o seu povo, convocou o seu povo para orar a Deus. E ela mesma, por 3 dias e 3 noites, junto com as suas servas, com as suas criadas, oraram a Deus, buscaram a Deus. A sabedoria e a prudência aqui já é o primeiro sinal de graça de Deus para que ela pudesse saber como portar diante do seu marido. Mas veja, ela que poderia ser rejeitada, ao 3º dia se aprontou, vestiu os seus trajes reais, e eu imagino que Esther naquele dia caprichou. Talvez tenha se demorado mais na maquiagem, nos cuidados, e talvez usou o perfume mais caro que ela tinha na sua coleção, para se apresentar apropriadamente perante o rei, porque ela precisava do favor do rei. Mas ela estava há 3 dias e 3 noites jejuando. Ela estava fraca, abatida, certamente emocionalmente aflita, atribulada, porque ela não sabia o que esperava. Ela não sabia o que esperava. E como ela mesma já havia dito no capítulo 4, se perecer, pereci. Eu vou fazer isso pelo bem do meu povo. Eu vou fazer isso confiada na graça de Deus. Mas se não é do desígnio do Senhor que nós sejamos poupados, que eu seja poupada, se eu perecer, pereci. Vou fazer. Então, certamente, ela estava emocionalmente fraca e fisicamente fraca depois de tantos dias de jejum. Depois de tantos dias sem comer nem beber, suplicando o favor do Senhor. Mas quando ela entra na presença do rei, e o rei assentado no seu trono real, certamente pela descrição, havia um pátio na frente do palácio, onde era comum que o rei, em certos momentos, colocasse o seu trono para julgar os casos ao ar livre. Talvez pelo clima, talvez pela ventilação, e ela então decide entrar numa dessas sessões sem ter sido convocada. E ela aparece de longe. Ela aparece de longe e fica de longe na frente do trono. Mas quando o rei percebe a presença dela, ela parada no pátio,
a graça do Senhor moveu também o coração daquele homem maldoso, ímpio, para que ele pudesse ser favorável a Esther. Bem, quando o rei é favorável a Esther, não é o rei em si que está sendo gracioso, mas é o próprio Deus, o rei dos judeus, que estava sendo gracioso para com Esther. E ele então estendeu o seu cetro para dar sinal de que ele estava concedendo a ela o favor. Como eu disse, talvez você deve ter estranhado esse protocolo de entrada na presença do rei. Havia duas possibilidades. Ou você era convocado, e aí pela convocação você já era um sinal de que você havia conseguido o favor do rei, ou você entrava sem a convocação, e aí você precisava ter um sinal do favor do rei. E o sinal do favor do rei era ele estender o cetro de ouro para que a pessoa tocasse a ponta do cetro. E aí, a partir do momento que a pessoa tocava a ponta do cetro, o rei tinha assumido publicamente um compromisso de conceder o favor àquela pessoa. E aqui nós percebemos que, apesar de Assuero não ter convocado Esther já há 30 dias, certamente ele ainda nutria muita admiração por esta mulher. Ele nutria muita admiração pela sua esposa Esther. E ele então demonstra que ela possivelmente era a favorita dentre as esposas. Lembrando que ele tinha um harém, mas ela era a rainha, ela era a favorita. E ele disse: me peça, minha rainha, o que você quiser, até metade do reino eu te darei. Isso mostra como a graça de Deus agiu em favor de Esther no meio desse mundo mau. Na casa da Pérsia, nós contamos com a graça de Deus. Talvez você tenha tido diversas situações que você tenha que resolver algum problema e você não vê nenhuma saída possível, nenhuma saída provável. Não há o que fazer, não há o que você possa fazer para remediar a situação. Mas você deve se lembrar que nessas situações, o povo de Deus, o povo eleito do Senhor, deve contar continuamente com a graça do Senhor. É possível que a graça do Senhor nem sempre poupe-nos nessa situação presente? É possível. Deus não nos promete, quando nós respondemos com fé e obediência, Deus não nos promete que tudo vai dar certo nesta vida. Não nos promete. Mas Ele nos dá especialmente a garantia de que nenhum dano eterno acontecerá a nós. Por isso, quando nós olhamos para esses dois primeiros versos, nós vemos claramente a graça de Deus sendo manifestada, porque se o povo judeu fosse destruído, se Esther não alcançasse o favor e o povo de Deus fosse destruído, não haveria dano somente para Esther e para os habitantes da cidadela de Suzã. Os danos não seriam apenas temporais e presentes. Os danos seriam eternos, inclusive para você, porque a linhagem do nosso Redentor teria sido extirpada, teria sido aniquilada, eliminada naquele momento, e nós não teríamos um Salvador. Por isso a graça de Deus é manifestada ali. Cristo está nesses dois primeiros versos, ainda que nós não vejamos nem o nome de Deus aparecer neste livro, mas nós podemos dizer que Cristo está nesses dois primeiros versos, quando Deus concede graça a Esther, dando oportunidade que ela intervisse em favor do seu povo, para que Deus poupasse a linhagem do nosso Redentor. A graça na casa da Pérsia. A graça para os eleitos de Deus, para o povo de Deus. Deus não nos promete fazer com que tudo dará certo, mas Ele promete nos poupar para que nenhum dano eterno aconteça conosco. E foi isso que Ele começou a fazer na vida de Esther. Como eu disse, prudência e sabedoria estavam associadas aqui à graça. E na casa da Pérsia, nós devemos agir com prudência, ainda que nós possamos contar totalmente com a graça de Deus. Veja dos versos 3 a seguir, do verso 3 ao verso 8, como Esther age com prudência e sabedoria
para que ela pudesse tirar todo o proveito da graça concedida por Deus através do favor do rei. Vamos ler juntos? Então lhe disse o rei: que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Esther: se bem te parecer, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então disse o rei: fazei apressar a Amã, para que atendamos ao que Esther deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther havia preparado, disse o rei a Esther no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará, que desejas, cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu Esther e disse: minha petição e desejo são o seguinte: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei, conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhe hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. Veja quão sábia e prudente foi Esther. Ela podia dizer: não sabemos se Amã estava presente no momento, possivelmente não, porque mais tarde a gente vai ver quando ele aparece no contexto, mas Esther poderia dizer: talvez eu não tenha outra oportunidade de me avistar com o rei, talvez seja a última oportunidade e eu preciso fazer o pedido logo. E aí talvez ela dissesse: se eu contar para ele que eu sou judia, e se eu contar para ele as maldades de Amã, que Amã fez tudo isso por causa de uma intriga, uma rixa antiga do seu povo contra o meu, e porque ela não gosta do meu primo, talvez o meu marido se condoa da situação e então volte atrás do decreto. Ela podia pensar assim, mas ela agiu com sabedoria e prudência, sabendo que, já que ela tinha alcançado o favor, isso não significava que ela seria compreendida ao ponto do rei mudar uma lei, do rei mudar um decreto que havia sido feito por ele mesmo, visto que os persas não mudavam suas leis. Então ela queria uma oportunidade para fazer o seu pedido de modo que o pedido fosse atendido. Então ela fala: eu vou dar um banquete. E eu vou dar um banquete para o Senhor, meu rei, e para o seu servo Amã, que era o segundo do rei. Amã havia sido colocado numa posição altíssima. Ele era o segundo homem mais importante do reino. Agora veja que curioso. Eu não sei se eu convidaria para minha casa, para dar a minha melhor comida, para alguém que tinha um plano de tirar a minha própria vida e a vida dos meus irmãos. E talvez aqui você possa pensar: a velha Esther voltou, né? A velha Esther, aquela mentirosa, dissimulada lá do início, voltou. Está agindo com dissimulação de novo. Como é que ela convida um inimigo para comer na sua casa? Mas não. Ela estava querendo achar o momento propício, adequado, em que tanto o decreto fosse derrubado, quanto a justiça fosse feita contra aquele que tramou toda aquela história, todo aquele contexto para o seu povo. Então ela diz: vem para a minha casa, vem para o meu palácio, minha parte do palácio, que eu vou oferecer um banquete a vocês dois. E vocês se lembram que os persas gostavam de festa, gostavam de honras, de honrarias, gostavam de aparecer. E o contexto todo aqui favorece que especialmente Amã se sinta muito especial. O rei certamente está fazendo isso por causa da sua esposa, porque ele era ainda atraído por ela, ele concedeu a ela o favor e atenderia o pedido. Mas Amã certamente se sentiria honrado. E aqui
nós encontramos um grande problema. O problema da idolatria no coração. O problema da idolatria no coração é claramente percebido quando Amã responde ao convite. O rei atende o pedido de Esther. Nós vamos ver a partir do verso 9. E ele manda avisar Amã que Amã se apressasse e se preparasse, porque naquele dia mesmo eles iriam para um banquete na casa da rainha. Veja os versos 9 a seguir. Verso 9 a 14. Vamos ler juntos? Então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo, quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa, e mandou vir os seus amigos e Azeres, sua mulher. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei tinha engrandecido, e como tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: a própria rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã diz ao rei que nela enfoque Mordecai. Então entre alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Bem, aqui a gente vê então o que aconteceu. Esther convida o rei para o primeiro banquete. E então o rei manda chamar Amã. Olha, apressa-te, porque Esther vai dar um banquete. Mas antes dessa situação aqui que revela a idolatria do coração de Amã, vocês viram o que aconteceu anteriormente? Quando eles chegaram na casa, quando chegaram no banquete de Esther, Esther então serve a eles, e então novamente o rei diz: o que você pede, minha rainha? E ela diz: se eu alcancei favor, me concede um segundo banquete amanhã? Que a gente fica pensando, por que Esther pede um segundo banquete? Ela certamente queria agradar o rei e achar o momento propício, apropriado e agir com sabedoria. Talvez naquele dia, não sabemos, o texto não revela, ela tenha tentado encontrar uma oportunidade de dizer, mas ela disse: eu ainda não sei o que fazer, eu ainda não sei como agir, vou chamar a segunda vez, vou dar um segundo banquete. E ela então convida para o segundo banquete. No outro dia, então, teria esse segundo banquete e novamente o maligno Amã é convidado. E o que acontece com Amã? Como vimos, a idolatria. O problema da idolatria é grave aqui no coração de Amã. E a gente vê que ele vai agir de acordo com a sua idolatria. Vocês lembram que no capítulo 2 e 3, quando nós vimos como a situação foi agravando, o problema que surgiu entre Amã e Mordecai. Quando Amã se tornou o primeiro do reino, ele esperava que todo mundo se curvasse diante dele, e Mordecai se recusava a se curvar diante dele. Mordecai, sendo um servo do Senhor, ainda com todos os seus problemas e pecados que nós vimos ali no início, ele não aceitou quebrar o mandamento do Senhor, curvando-se de alguém que se sentia um Deus. E isso incomodava profundamente o coração de Amã. Aqui nós percebemos, irmão,
o quanto a idolatria no coração pode ser traiçoeira. Porque a idolatria nos faz importar com coisas mínimas até. Amã tinha certamente todo o reino, todo o império, curvando-se diante dele como segundo do reino. Mas por causa de um homem, por causa de um só, que não quis se curvar diante dele, o seu coração se elevou. Veja o que acontece. Olha, eu fui convidado para o banquete na casa da rainha. E eu fui, comi do bom e do melhor. E no final, ela me convidou para um segundo banquete. Veja o que diz o versículo 9. Então Amã, naquele dia, alegre de bom ânimo, saiu dali. Ele saiu cheio de alegria e de bom ânimo, porque havia recebido o convite da rainha. Isso aqui já demonstra a idolatria no coração de Amã. Lembra que eles gostavam de pompa, gostavam das honrarias, de ser colocados, elevados acima dos demais. E Amã, é tão grave isso no seu coração, que ele se gaba disso com a sua esposa Zeres. No versículo 11, quando ele chega em casa, versículo 10 e 11, ele chega em casa e ele convoca os seus e convoca a sua esposa Zeres para contar o que havia acontecido. Ele começa contando para os presentes ali na casa dele as suas glórias. Então nós temos aqui o famoso tirar onda, né? Ele chegou tirando onda. Chegou em casa, juntou o povo e foi tirar a onda com o povo de como ele era importante. Vocês viram? Olha, toda a glória que o rei me deu. Eu sou o segundo dessa casa. E hoje eu sou cheio de filhos. E naquela época, ter muitos filhos era um sinal de bênção, de prosperidade. E ele dizia, olha, eu tenho muitos filhos, tenho muita riqueza, sou o segundo do reino. E a rainha me convidou para jantar. Eu sou o cara. Eu sou o cara. Ele chegou lá todo cheio, né? E convidou de novo. Convidou hoje, e amanhã eu vou de novo. Quem mais foi convidado para esse banquete? Só o rei e eu. A idolatria no coração dele faz com que ele se importe com essas honrarias, ainda que ele esteja pronto a fazer uma maldade terrível, porque ele estava já determinado e já não tinha mais outra saída. Ele sabia que o povo seria exterminado. O seu coração era maldoso. Mas aqui ele se gaba de ser chamado pela rainha. Eu sou o segundo rei. A rainha chamou só o rei e eu. Mas ainda há outro fato aqui que mostra a idolatria no coração de Amã. Porque toda essa alegria vai pro ralo quando ele chega na porta do palácio e está lá Mordecai como ele fazia. Mordecai sempre aparecia na porta, como nós vimos, para ter notícias da sua prima, para saber como ela estava indo. E especialmente naquele dia em que eles estavam aguardando por uma resposta, ele havia colocado o povo para orar, para jejuar em favor da situação, e ele estava ansioso certamente por uma resposta. Ele estava lá plantado à porta do palácio, esperando uma resposta. E aí Amã está indo todo cheio de si, e ele bate os olhos, está lá Mordecai. Versículo 9. Porém, Mordecai, quando viu Mordecai à porta do reino, e que não se levantara, nem se movera diante dele, então encheu de furor o coração de Mordecai. Além da idolatria nos fazer sentir que nós somos mais do que nós realmente somos, ela faz com que nós nos importemos demais com as coisas. E ela traz sentimentos, ela traz emoções ao nosso coração pecaminosas, terríveis. E ele se encheu o coração de furor porque Mordecai recusou-se a curvar diante dele. Quem Mordecai pensa que é? Eu sou o segundo do rei. Quem esse homem pensa que é? Todo mundo se curva diante de mim e ele não.
Mas a idolatria faz mais uma coisa aqui. Porque ele, para manter a pose, no versículo 11, no versículo 10, ele se conteve e foi para casa. Ele não fez nada, disse, olha, se eu fizer alguma coisa, esse homem é tio da rainha, é primo da rainha. Se eu fizer alguma coisa agora, eu estou morrendo de raiva. Mas se eu fizer alguma coisa agora, atrapalhar meu convite, o banquete. Eu vou para casa, depois a gente resolve isso. Então ele chega em casa e faz aquela convocação e faz toda aquela apresentação para se, como diz o paraense, para se amostrar. Só para se amostrar. E é exatamente isso que a idolatria faz. A idolatria, ela não tem o objetivo de servir ao Deus, ao ídolo. O objetivo da idolatria é que o ídolo sirva àquele que é idólatra. E Amã faz isso. Só que nós estamos aqui olhando para o maldoso Amã e esquecemos que nós também corremos risco. Na casa da Pérsia, nós também corremos risco de sermos idólatras. Nós gostamos da honra, nós gostamos dos primeiros lugares, nós gostamos que lembrem do nosso nome. E se nós não formos lembrados numa situação, certamente nós vamos ficar chateados. Deixa acontecer de no final desse retiro, o pastor Bruno vir aqui e falar, gente, eu queria agradecer o fulano, a Marivone, o irmão tal e outro que ajudou aqui na organização do retiro, e esquecer do seu nome, que ralou para organizar esse retiro, que trabalhou muito. Esquecer de você. Nossa, o pastor Bruno lembrou de todo mundo, falou nome por nome, o meu ele nem lembrou. Isso mostra o quão importante eu sou para essa igreja e para ele. Certamente, se eu não dissesse isso, se você não dissesse isso, não verbalizasse isso, pelo menos isso passaria no seu coração, porque nós gostamos dessas honrarias. O nosso coração clama por essas coisas e muitas vezes o perigo maior está quando o nosso coração depende dessas coisas para fazermos o que é correto. Também quando nós esperamos que as coisas aconteçam do nosso modo e elas não acontecem do nosso modo e nós deixamos que a fúria, que a ira, que pensamentos e emoções pecaminosas tomem conta do nosso íntimo. E nós nos importamos demais com coisas pequenas, né? E isso muitas vezes revela a idolatria do nosso coração. E a idolatria vai fazer com que nós ajamos com imprudência, muitas vezes. Por exemplo, voltando à história da mensagem no celular, no WhatsApp, pedindo para resolver alguma coisa. E talvez a situação já estava sendo resolvida, pedi para o fulano resolver, mas 2 horas passou, ele não resolveu. E aí eu vou e faço do meu jeito. Quando a pessoa retorna, fulano, eu tenho uma resposta para você, não precisa mais, já resolvi. Só que o modo como a pessoa que demorou a responder era 1000 vezes melhor do que o modo como você resolveu. E depois você descobre e se arrepende, mas aí é tarde demais. Também, muitas vezes, nós gostamos de resolver assuntos por WhatsApp, né? Gostamos de resolver problema por WhatsApp. Não faça isso. Falta de prudência. Porque lá, muitas vezes, a idolatria do seu coração vai ser revelada. Porque você quer atenção, você quer resposta rápida, você deixa que a ira, que o furor tome conta do seu coração e você resolve as coisas de maneira precipitada lá. E lá, atrás do teclado, nós ganhamos uma coragem que nós não temos. E a gente fala como um leão. E aí a gente pode colocar muita coisa a perder. E talvez você não perceba, mas essas pequenas coisas ali está revelando a nossa falta de prudência, a nossa falta de sabedoria, mas acima de tudo a nossa idolatria. Porque nós achamos que somos importantes demais para a pessoa ter demorado a responder, ou para a pessoa ter agido daquele modo conosco, ou não ter respondido do modo adequado, e isso nos dá o direito de nos alterar e de responder de modo precipitado.
Pela primeira vez parece que Amã age com prudência. Porque ele encheu-se de fúria, mas ele pensa, tenho jantar, deixa eu me conter. E ele se contém. Mas aqui está um outro problema. Porque a idolatria nos faz ser convenientes. E às vezes nós só não agimos precipitadamente e a nossa aparente prudência é na verdade uma atitude de conveniência. E isso também é pecado. Por isso nós, como servos do Senhor, na casa da Pérsia, precisamos tomar cuidado especialmente com o nosso pior inimigo, o nosso coração. O nosso coração pode ser o nosso pior inimigo nessa situação. Seria o pior inimigo de Esther se ela precipitadamente respondesse ou pedisse ao rei que mudasse a lei. Seria o pior inimigo de Amã se ele precipitadamente tivesse tomado uma decisão contra Mordecai antes de ir para o banquete, apesar de que a sua idolatria é depois condenada. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas o que nós precisamos entender aqui, meus irmãos, é que a idolatria precisa ser tratada em nosso coração. Porque ela pode ser o princípio da nossa ruína. Se a sabedoria é o princípio, se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como diz o pastor Everton Toca Chique, a idolatria é o princípio da ruína. A idolatria é a mãe de todos os outros pecados. Porque quando nós tiramos Deus do seu lugar, a linguagem não é adequada, mas quando nós tiramos Deus do seu lugar e colocamos outra coisa no seu lugar, colocamos a nós mesmos no seu lugar, Deus não é mais o referencial que nos guia. Não é mais o decálogo, a lei que governa o nosso coração. Mas são os nossos interesses, as nossas conveniências, os nossos desejos que governam o nosso coração. E por isso nós vamos cometer toda espécie de pecado, porque nós não temos a lei de Deus e o próprio Deus como nossa referência. Cuidado com a idolatria. Esse é o pior mal da casa da Pérsia. O pior mal da casa da Pérsia não é a ameaça da hostilidade dos nossos inimigos. O pior mal é a idolatria no nosso coração, porque ela pode colocar tudo a perder. Além disso, nós continuamos a história e nós vamos ver que aquela cultura que era movida por honra e desonra, e os banquetes e festas davam essa ideia de que havia honra, mas a gente vai ver no próximo capítulo, no capítulo 6, como que a vergonha e a honra se processam dentro desse contexto aqui. Nós começamos o capítulo 6 com mais uma ação providencial de Deus, num detalhe que talvez nós não observássemos tanto. Na insônia do rei. Aquele dia, quando Esther recebeu o rei no banquete, Esther conversa com o rei, mas não conta para o rei o que era, ela só convida ele para um segundo banquete. Esther vai para sua câmara, Amã vai para sua casa, o rei também para os seus aposentos, e o rei não consegue dormir naquela noite. A providência de Deus na insônia do rei. Veja o que diz os versos 1 a 5. Vamos ler juntos? Deixa eu beber minha água. Leiamos. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigitã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior na casa do rei,
para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Então aqui a gente vê, quando o jantar termina, o primeiro jantar termina, o primeiro banquete termina, Amã volta para casa e a sua esposa dá uma ideia. Olha, para você tratar com esse maldoso, para você tratar com esse seu inimigo Mordecai, manda colocar uma forca no pátio para que ele seja executado amanhã. Então Amã volta para casa e a mãe naquela noite dá a ordem para que se faça a forca. E no outro dia de manhã cedo, certamente ele acordou de madrugada naquele dia, porque ele tinha que ser o primeiro a falar com o rei naquele dia. Ele tinha que achar o primeiro horário do rei para poder pedir ao rei que enforcasse Mordecai, para cumprir o que a sua esposa havia orientado. E então ele está entrando no pátio, mas o rei está respondendo à insônia que ele teve à noite. Com a insônia, ele diz: o que eu vou fazer para dormir? Vou ler. Traz lá os livros do rei. Traz lá os relatórios do reinado para eu ler. E então ele começa a ler, talvez a história mais recente. E então ele lê lá que Mordecai havia ouvido a conversa dos dois eunucos, contado para Esté que ele iria sofrer um atentado, e então ele manda executar os dois eunucos e ele é poupado. E ele pensa, não está escrito aqui quais foram as honras que esse jovem recebeu, porque na cultura persa, dar honras era algo extremamente importante. E ele lê, mas que honras foram dadas? Vem cá, meus eunucos, que honras foram dadas para esse moço que salvou minha vida? Senhor, nenhuma honra foi dada. Mas como? Vai lá no pátio. Corre no pátio e vê quem está lá. Aí responderam que a mãe estava e diz: traz a mãe aqui. E então a mãe vem. Irmãos, que detalhe, talvez que passasse desapercebido. O rei não dormiu bem essa noite. Qual a importância disso? O rei não dormiu bem essa noite e passou a noite lendo as crônicas dos reis, passou a noite lendo os relatórios dos reis. Qual a importância disso? Aqui nós vimos Deus agindo naquelas formas não óbvias. Deus não deixou o rei Assuero dormir aquela noite. O próprio Deus não deixou Assuero dormir aquela noite. Então, a primeira coisa, a insônia de Assuero foi providencial. Segundo, Assuero podia ter feito qualquer outra coisa. Chamado o eunuco lá e disse: ei, liga aí no Netflix para eu ver a série. O final da série da Grécia, da guerra contra a Grécia. Mas eu quero aquela parte quando a gente é vitorioso. Não coloca aquela parte que a gente perde, não. Talvez ele pudesse fazer outra coisa. Mandar chamar uma das suas esposas. Chama lá, traz uma das moças lá. Para fazer uma massagem. Para ver se eu consigo dormir, relaxar. Mas ele decidiu ler os relatórios. Mais uma vez, segunda ação providencial de Deus. Foi Deus mesmo que moveu Assuero para que ele lesse os relatórios. E aí Assuero lê especialmente a parte onde registra a história do seu livramento por Mordecai. Ele podia ter lido qualquer parte do relatório da história e certamente tinha volumes e mais volumes na biblioteca do palácio com as histórias dos seus antepassados, com as histórias dele mesmo, que já eram muitas, mas ele lê a história do livramento, a história de Mordecai, que Mordecai o livrou da execução. E então ele decide fazer jus à história, à tradição e à cultura dos persas, de honrar quem é digno de honra, quem merece honra. Vai lá, chama quem está lá no pátio. Amã, traz ele aqui que eu preciso resolver um problema, preciso resolver uma injustiça na história. Aqui a gente vê quão grande foi a providência de Deus. Você já leu essa história sem prestar atenção nesse detalhe? Com certeza já.
Você já leu essa história sem levar em consideração que foi Deus que manteve o rei acordado? Você já leu essa história sem prestar atenção que foi Deus quem fez ele ler os relatos? E que foi Deus que fez ele ler exatamente a parte que contava a história de Mordecai, do livramento que ele recebeu através de Mordecai. Que são coisas corriqueiras, comuns. O que é que tem de extraordinário em alguém ter insônia? Primeira noite, minha esposa veio relatar que ela não dormiu bem e não sabia por quê. Ficou até 3 horas da manhã acordada. Qual foi a razão? Não sei. A cama é boa, o quarto é bom, não tinha barulho, não tinha nada. Não sei. E certamente você já teve insônia. Qual a importância que nós damos para uma insônia? Mas essa insônia aqui era uma insônia providencial. A graça de Deus se manifestando em algo corriqueiro. E talvez da mesma forma que você leu a história de Esther, e talvez não deu a atenção devida a esses detalhes tão sem importância, a insônia de um rei, a leitura de relatórios, a leitura da história de Mordecai, talvez você não tenha dado atenção. Da mesma forma, você também não está lendo bem a sua história de vida. Você não está lendo a sua história e talvez percebendo naqueles mínimos detalhes, naquelas coisas pequenas da vida, o quão a providência de Deus está presente, guiando a sua vida, guiando a sua história para a glória dele e para o seu bem eterno. Uma das irmãs, contando como veio ao Evangelho, ela disse que abriu uma igreja perto dela e uma amiga sempre falava: vem à igreja, vem à igreja. E ela nunca foi à igreja. E ela perdeu um parente, perdeu um ente querido, e ela sofreu muito por causa disso. E um dia ela começou a chorar e lembrar do parente que ela havia perdido. E na mesma hora ela disse: vou à igreja. Por que Deus fez ela sentir tanto aquele dia? Exatamente no dia do culto, perto do horário do culto, ela começou a chorar por causa do seu ente e disse: vou à igreja. E daí ela foi, levou os seus filhos e o seu marido. E todos hoje servem ao Senhor. Talvez nós não prestamos e não valorizamos, não prestamos atenção e não valorizamos os pequenos detalhes da providência de Deus na nossa vida. Há muita coisa atrás da cortina que você não viu. Há muita coisa da providência de Deus atrás dos eventos da sua vida, da sua história que você não viu, mas que são extremamente importantes para a sua preservação, para a preservação da sua alma. E você precisa confiar no governo de Deus. Deus está governando, e a gente vê isso claramente em situações corriqueiras, em situações comuns, e a gente fica esperando o extraordinário. E quão extraordinário foi esse comum? Quão extraordinário foi o fato de Deus manter um rei acordado e de fazer ele ler relatórios para poupar a vida do povo. Então, Amã vem acelerado naquela manhã para entrar no palácio do rei e então solicitar que Mordecai fosse executado. Quando ele entra, ele já é encontrado pelos eunucos do rei. Venham, entre, porque o rei quer falar com você. E aí nós vimos como a idolatria de Amã traz vergonha e como Deus traz honra àqueles que estão debaixo da sua graça. Veja o que acontece do verso 6 ao verso 14. Vamos ler? Entrou Amã, o rei lhe disse, capítulo 6, verso 6 até o 14. Vamos ler? Entrou Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada o rei honrá-lo, traga-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar.
levem-no a cavalo pela praça da cidade e diante dela apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está assentado à porta do rei. E não omitas coisa alguma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Falavam estes ainda com ele, quando chegaram os eunucos do rei, e apressadamente levaram Amã ao banquete que Esther preparava. Aqui a gente vê claramente como a idolatria e a maldade levam Amã à desonra e como o temor, a obediência a Deus, a confiança em Deus, levam Mordecai à honra. A idolatria traz vergonha, Deus traz honra. E na providência de Deus, naquela manhã, quando Amã entra no pátio do palácio e ele está pronto para executar Mordecai, o rei está pronto para honrar Mordecai. E veja a arrogância de Amã. Quando ele é chamado e o rei pergunta: o que se faz, o que se deve fazer para honrar alguém que o rei quer honrar? O que ele logo pensa? Rapaz, eu tô crescendo nesse reino, porque eu já sou o primeiro. A rainha me convidou para jantar. E agora o rei me faz uma pergunta dessa. E já que ele está me perguntando, eu vou escolher o melhor, a melhor honra que ele poderia dar. Não tem honra melhor do que essa. Para eu parecer um rei. Eu quero ser, pelo menos por algumas horas, o que o rei Assuero é. E o rei faria isso. Porque ele perguntou para ele: pede, eu vou fazer do jeito que você pedir. E então, ele diz: faça assim. Pegue as vestes reais, o cavalo do rei, a coroa do rei, e manda os nobres andar com ele pela cidade, dizendo, apregoando: é assim que se faz a um homem que o rei quer honrar. Ele diz: é hoje. É hoje que eu vou ser o coroado mesmo. Ele diz: pois eu vou fazer do jeito que você está dizendo, Amã. E eu vou encarregar você de fazer isso. Vai lá, pega minhas roupas, pega minha coroa, pega o meu cavalo e busca o judeu Mordecai lá na porta e faz isso do jeitinho que você falou. Eu quero que você faça tintim por tintim. Tudo o que você falou, eu quero que você faça com Mordecai. E eu fico imaginando a força que Amã teve que fazer para se controlar na presença do rei. Ele deve ter contado até 1000, porque até 10 não deve ter dado jeito não. E ele suspirou. Tá bom. Não se nega uma ordem do rei. Não se desobedece uma ordem do soberano. E ele teve que ir lá e fazer o que o rei havia ordenado. Veja que havia uma forca no pátio para executar Mordecai. A ruína de Mordecai estava decretada, mas Deus, por sua providência, quis honrar aquele homem, humilhando o seu inimigo. Humilhando o seu inimigo para que ele fosse honrado perante o reino. E aqui a gente vê uma reviravolta na história. Alguma coisa começa a mudar. Alguma coisa começa a mudar nesse contexto todo.
Porque o judeu que estava declarado para morrer recebe uma honraria do rei. E o segundo homem que achava que ia ser honrado é humilhado ao ter que fazer a honraria ao seu inimigo. E aqui nós precisamos pensar em algumas aplicações para nós também em relação à nossa vida nesse mundo. Irmãos, não esqueçamos que ainda que nós tenhamos uma nova natureza em Cristo Jesus, o velho homem ainda está aí, lutando, brigando todo dia, a carne militando contra o espírito. E mesmo que nós não sejamos como o ímpio Amã, que nós tenhamos o Espírito de Deus, o velho homem ainda faz com que nós gostemos das honrarias deste mundo. O velho homem ainda faz com que nós almejemos ser colocado em alguma posição de destaque em relação aos outros. Nós gostamos de ser e de parecermos melhores do que os outros. Nem é do que nós mesmos, nem é do que nós já somos, mas do que os outros. Nós queremos destaque, proeminência e notoriedade. E esse é um laço para o nosso coração, onde a idolatria ainda ronda. Como João Calvino disse, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E nós podemos encher o nosso coração de ídolos, esperando as honrarias deste mundo. Mas se nós almejamos as honrarias deste mundo com o coração mau, como o coração de Amã, o que se recebe deste mundo é a honra do mundo somente. E a honra do mundo para os servos de Deus é desonra. Porque nós queremos nos vestir com as vestimentas e coisas deste mundo, e muitas vezes o que nós esperamos deste mundo é desonra, é ruína para nós. E talvez dê uma aparente proeminência, notoriedade diante dos outros, mas o que resulta para nós é fracasso e desonra. Aqui a gente vê claramente como a confiança humilde em Deus nos conduz à honra. Amã continuou no seu, Mordecai continuou no seu posto, depois de ter orado e jejuado durante 3 dias e 3 noites, em favor da sua prima e do seu povo. Ele está lá humildemente na porta do palácio, esperando por uma resposta. E Deus então faz uma reviravolta na história. E aqui a gente precisa pegar todo esse contexto, e agora dos 2 capítulos, e aplicar de uma forma ainda mais específica. Esther, quando entra na presença do rei, ela sabia que o rei poderia se encher de ira, de fúria, e não conceder o favor para ela. Mas ela entrou sabendo que havia também a possibilidade dele estender o seu cetro, que o seu cetro fosse um sinal do seu favor para com ela. Nós sabemos e nós temos visto no relato da história do Senhor que ninguém entra na presença do Rei do Universo sem ser por ele convidado. Ninguém entra na presença do Rei do Universo sem estar oficialmente convidado por ele, sem ser chamado por ele. Porque ninguém vem ao Pai se não for por meio do chamado eficaz do próprio Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, como o Senhor Jesus diz. E nós não podemos nos atrever a entrar na presença de Deus ou querer ser recebidos na presença de Deus contando com alguma coisa que é nossa mesma. Mas nós dependemos exclusivamente do favor de Deus. Esther, quando recebe o favor do rei, nos faz pensar que nós recebemos o favor do rei, que de fato importa, o maior de todos, o rei sobre Assuero, o rei dos reis. E esse favor nós recebemos através de Jesus Cristo. Como eu acho que foi a Samara que disse ontem, né? O cetro de justiça. Ele é a nossa justiça. Ele é aquele que pode garantir que nós entremos na presença de Deus e recebamos o favor de Deus, e recebamos o favor do rei. Somente Cristo pode nos garantir o favor do rei.
Somente Cristo pode nos garantir o favor na presença de Deus e nos conceder sua graça. E quando Deus concede graça a Esther e ao seu povo e a Amã, nos faz lembrar de que é somente Ele é o dono da graça. E somente Ele pode nos conceder graça. Por isso nós, mais uma vez, somos alertados, meus irmãos, de que nesse mundo em que nós vivemos, nós não podemos de modo algum confiar em influência, confiar em nossas próprias habilidades, capacidades ou qualquer outra coisa para alcançar o favor de Deus. O favor de Deus se alcança por sua graça livre. Somente Ele pode conceder. Nós precisamos também lembrar que a idolatria ainda é um perigo para nós. Ainda que nós sejamos salvos, que a idolatria ainda é um perigo para nós. E que somente Cristo Jesus pode tratar o problema da idolatria no nosso coração. Somente Ele, pela sua graça, pode livrar o nosso coração da idolatria. Pode tirar a idolatria do nosso coração. E por isso nós precisamos tomar cuidado, olhando sempre para Cristo, para que outras coisas, outras glórias, não ofusquem os nossos olhos e nos façam olhar para outra direção, desejar outras coisas, senão a Cristo e aquilo que Ele promete nos dar. Além disso, nós precisamos esperar que Deus nos honre, que o próprio Deus nos honre. Esperar as honras deste mundo e achar que elas são de fato relevantes e importantes para nós, necessárias para nós, pode ser o começo da nossa ruína. E da forma como Mordecai foi honrado pelo rei, nós precisamos lembrar de que aquela cidade de onde nós ouvimos falar e que nós ainda não conhecemos, que nós não ainda fomos, lá tem um rei. Aquele rei glorioso, soberano, que é sobre todos, está nos aguardando. E ainda que nós não mereçamos, Paulo descreve na carta aos Coríntios que ele venceu, triunfou sobre os seus inimigos. E ele nos leva, nos conduz gloriosamente diante do seu exército, como conquistados por ele. Mas ele não somente nos leva como súditos conquistados por ele, mas ele concede honra aos seus súditos. Só Deus pode nos honrar. E a maior honra e a maior glória que alguém pode receber é ser vestido de santidade. É receber de Cristo Jesus, do próprio Cristo Jesus, as vestes de santidade e a honra que Ele concede aos seus santos por quem Ele deu a vida na cruz. Por isso nós devemos olhar para lá, para essas honras. Nós devemos olhar para o banquete que nos aguarda lá, nos céus. E enquanto nós vivemos neste mundo, ainda que com dores e lutas e privações e provações, que essas honras prometidas pelo Rei e esse favor que nós sabemos que obtemos através de Cristo nos faça viver de modo santo no presente mundo. Somente vivendo assim, nós viveremos a vida cristã de um modo adequado na casa da Pérsia, neste mundo mau. Que os banquetes e as honras que nós almejamos sejam somente os banquetes e as honras dos céus, que Deus concede àqueles que foram lavados e remidos no sangue do seu precioso e santo Cordeiro. Além disso, não se esqueça de que enquanto você caminha na casa da Pérsia, a providência de Deus muitas vezes opera secretamente. Talvez em uma insônia providencial, talvez em uma mudança de planos, numa mudança de ideia, em coisas corriqueiras da vida. Deus, na sua providência, está guiando a sua história para que você receba as honras eternas. Confie no Rei que está governando sua vida. Confie e viva para a glória dele. E viva de modo santo e submisso à vontade dele. Como nós vimos no final do capítulo, alguma coisa está mudando. A situação começou a virar. Alguma coisa está para acontecer. E nós aguardamos as cenas do próximo capítulo.
hoje à noite, às 19h30. Vamos orar, meus irmãos? Curva a cabeça e oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus bendito, graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, ó Pai, pela beleza da sua palavra, pela beleza da sua revelação, de nos contar, Senhor, esses detalhes tão preciosos da história do seu povo, de como o Senhor, graciosa e sabiamente, agiu na vida do seu povo para que o seu povo fosse preservado, especialmente para que o seu ungido, Cristo Jesus, fosse preservado, a sua linhagem fosse preservada, para que ele pudesse vir, cumprindo assim a promessa que o Senhor fez, de mandar o seu servo, o seu santo servo, para redimir-nos através de sua obediência e de sua morte na cruz. Pai Santo, obrigado por esta manhã, pela forma como o Senhor fala ao nosso coração. Obrigado, Senhor, por este livro, que tem atraído o nosso coração e as nossas mentes nesses dias, para olhar para o Senhor e para a sua ação no mundo. E obrigado porque o Senhor nos guia pelas veredas da justiça, por meio desta palavra. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando, derramando tua graça sobre nós e guiando os nossos corações, livrando-nos, Senhor, daquilo que desonra ao Senhor e desonra a nós também, Pai. Nós oramos no nome santo e bendito de Jesus e te damos graças. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e Ele continuará falando conosco durante os próximos dias ainda. Falta 4 capítulos para encerrar.